Olá, amigos, eu sou o professor João Henrique Castro, sou professor de História do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, e recebi o convite para falar um pouco sobre leitura, sobre uma indicação de leitura para vocês aqui no canal da Educação. E eu queria pensar em algo que pudesse, por exemplo, atrair os leitores para o campo da história, que pudesse ser uma leitura agradável. Muitas vezes os textos acadêmicos dos historiadores não têm uma leitura muito acessível ao público, infanto-juvenil principalmente. E aí eu queria trazer esse livro aqui, é um livro bem legal, do Carlo Ginzburg, um italiano, chamado O Queijo e os Vermes. Qual é a história desse livro? O nome é estranho, assim, O Queijo e os Vermes e tal. Esse livro conta a história de um moleiro, um cara que fazia queijo, no finalzinho, no início da Idade Moderna, depois da Idade Média, e ele se chamava Menóquio. O Menóquio, ele era camponês, trabalhava ali, como eu já disse, fazendo queijos, e ele começa a funcionar como uma espécie de teólogo regional. Ele vive na região do Piemonte, na Itália, ainda não existia a Itália, o país, então na Península Itálica, e a conjuntura da reforma, das reformas religiosas, da contra-reforma católica, de atuação da Inquisição, e da construção e da oficialização de um certo discurso religioso cristão a partir principalmente do pactuado no Concílio de Trento, o Concílio Religioso Católico, para definir o que era dogma, o que não era, o que podia ser dito pelos cristãos, católicos principalmente, é claro, e aquilo que não podia. E aí o Menóquio tinha por hábito falar da visão que ele tinha sobre a criação do mundo, principalmente. E é interessante isso porque é uma história real, o Carlo Ginzburg trabalhou com isso a partir dos chamados processos inquisitoriais, ele acessou a documentação da Inquisição e vários outros arquivos que ele encontrou para poder reconstruir a história desse camarada aí. E aí o Menóquio falava, por exemplo, sobre a criação do mundo a partir de uma teoria biológica muito forte na época, que era a teoria da abiogênese, da geração espontânea da vida. Então se acreditava, por exemplo, desde a Idade Média, os antigos ainda, na Antiguidade Clássica, já tinha isso, receita para fabricar rato. Se eu deixar uma camisa velha, quanto mais suada, melhor, dentro de um paiol com ração, e eu voltar lá daqui a uma semana, a camisa vai ter se transformado num rato. Era essa receita, óbvio que o rato ia aparecer ali para comer o tecido, para comer a própria ração que estava deixada ali, mas se acreditava que assim surgia a vida. E o Menóquio vai falar sobre a criação do mundo a partir da experiência que ele tem fazendo queijo. De onde que vem, por exemplo, os vermes, na perspectiva do Menóquio? Ele vem do queijo, então eu deixo o queijo ali fermentando e tal. Se eu descuidar desse processo, ele vai ficar cheio de vermes, ele vai despontar isso aí, a geração espontânea, e a Terra, por exemplo, seria algo parecido com isso. Então, como é que teria surgido o homem na Terra para o Menóquio? Dessa forma, a Terra era um grande caldo nutritivo, e aí ao longo do tempo, através, o Menóquio acreditava em Deus e tal, mas através da ação divina, com o tempo, a vida surgia de forma espontânea. E isso contrariava os princípios de criação de Adão e Eva e todo o discurso que a Igreja Católica estava construindo ali, já existia em outros concílios, evidentemente, desde o início do cristianismo, mas estava se consolidando ali através do Concílio de Trento. E aí o livro vai contando essa história, e falando um pouco dessas relações, de como o Menóquio era interrogado, então tem as perguntas que foram feitas para ele, como ele respondia. E o Carlo Ginzburg, ele defendeu, a partir desse livro, uma metodologia, um jeito de se escrever história, que a gente chama de microhistória. A microhistória, ela quer dizer para a gente que toda história, de qualquer indivíduo, importa. Então o Menóquio, melhor dizendo, está longe de ser alguém importante, um rei, um general. Ele era um cara que fazia queijo. Só que a história dele ajuda a gente a entender o contexto da Contra-Reforma, o contexto das pressões religiosas ali no início da Idade Moderna, as teorias científicas que haviam na época, a ação da Inquisição, entre outras estruturas que haviam ali. Dentro desse processo, ou das respostas que ele vai conduzindo, o Carlo Ginzburg chega a uma construção muito legal também. Ele começa a argumentar uma ideia que a gente pode chamar de circularidade cultural.
A gente tem por hábito dizer que existe, muitas vezes, existe uma cultura da elite, uma cultura popular, as culturas são separadas, né? Uma cultura erudita, então eu gosto de música clássica, etc e tal, não gosto, né, da música da periferia, ou o contrário, gosto da música da periferia, não gosto da música clássica, desassociando essas duas coisas, né? E aí o que um livro como O Que os Vermes mostra, né? De onde vem a visão teológica que o Menoch construiu? Vem dos cultos, né, das missas que ele frequentava, da prática religiosa que ele tinha, né, dos discursos oficiais produzidos pela igreja, mas também da experiência popular que ele tinha. Né? Ele cria uma doutrina teológica a partir do queijo, porque ele vivia fazendo queijo. Né? E aí a gente chama isso, né, o Calvino foi definido de circularidade cultural. Por mais que a gente se esforce para distinguir muitas vezes uma cultura erudita, uma cultura da elite, da cultura popular, essas culturas estão associadas, elas dialogam, elas disputam, elas se misturam. Né? E aí a gente pode pensar isso, por exemplo, para os processos de colonização. Então, como a nossa cultura é uma cultura portuguesa, mas também é uma cultura indígena, é uma cultura africana que misturou e que deu a nossa roupagem original, como a cultura de uma cidade mistura os bairros mais ricos com os bairros mais pobres. Enfim, é uma aventura literária, né? Volto a mostrar o livro aqui. Bastante legal, né? Um livro bem gostoso de ler, vai gerando curiosidade, fica querendo saber o que vai acontecer ou não com o Menoch, né, durante esse julgamento, e que ajuda a gente a entender muito de história. Né? Então a minha dica de leitura hoje, um livro fácil de ler, tranquilo, né, e principalmente interessante, e que ajuda muito a gente a pensar sobre uma série de coisas que a gente vive até hoje, beleza? Fica aqui com a minha dica então, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, gente, até a próxima.